A biologia é uma área de estudos dedicado aos seres vivos. O termo foi introduzido por Jean-Baptiste de Lamarck, significando estudo da vida, com bio representando vida e logia, estudo. Essa é uma ampla área do conhecimento que aborda o surgimento da vida, a evolução dos seres vivos, o funcionamento dos corpos desses seres vivos, bem como a interação entre eles e o ambiente ao seu redor. Dada a vasta diversidade e complexidade dos seres vivos, a biologia pode ser dividida em diversos temas e campos de estudo, cada um examinando aspectos específicos da vida. Considerando que a vida é o tema central da biologia, é importante começar explicando o que é a vida. A biologia é o estudo dos seres vivos, e apesar de não existir uma definição categórica do que é a vida, é possível identificar uma série de características que todos os seres vivos possuem em comum, sejam eles bactérias ou seres humanos. Os seres vivos diferem das coisas não vivas, que nem sequer podem ser chamados de seres. Para que uma coisa seja considerada um ser vivo, ela precisa possuir certas características específicas que são comuns entre todos os seres vivos que existem ou que já existiram. E essas características são: todos os seres vivos são compostos de células. Uma das características fundamentais dos seres vivos é que eles são constituídos de pequenos blocos fundamentais, quase como pequenas peças de Lego que se encaixam para formar as mais diversas formas de seres vivos. Esses blocos fundamentais são chamados de células, e todos os seres vivos são compostos de células. As células são as menores e mais fundamentais unidades dos seres vivos. Elas podem ser consideradas equivalentes aos átomos na física. O átomo é a menor parte da matéria, porém, dentro deles existem uma estrutura composta por partículas ainda menores, como nêutrons, prótons e quarks. Da mesma forma, dentro das células encontramos diversas estruturas como mitocôndrias, ribossomos, complexo de Golgi, além de um núcleo. Dentro do núcleo, temos os cromossomos compostos de um material chamado DNA, que você provavelmente já ouviu falar. Mais adiante, iremos explorar um pouco mais esse assunto. Por enquanto, é importante definir as características dos seres vivos. Todos os seres vivos são compostos de alguns átomos específicos, e esses são o nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Obviamente, existem seres vivos que possuem outros tipos de átomos, como o ser humano, que possui ferro, cálcio e sódio, por exemplo. Mas todos os seres vivos essencialmente possuem esses elementos que eu citei. Todos os seres vivos se reproduzem. A reprodução é um aspecto fundamental da vida. Os seres vivos se reproduzem por meios sexuais ou assexuais. Os seres humanos, como muitas outras espécies, se reproduzem sexualmente, combinando material genético de dois indivíduos para produzir descendentes únicos. Esse processo promove diversidade genética e é crucial para a sobrevivência e adaptação das espécies. Todos os seres vivos possuem metabolismo, que é a capacidade de realizar reações bioquímicas no interior das células para a produção de energia, por exemplo, ocorrendo no consumo de compostos orgânicos ou na produção de seu próprio alimento, como ocorre nas plantas. Em relação à produção de energia, existe uma molécula orgânica que todos os seres vivos utilizam na produção e armazenamento de energia, chamada de ATP, que significa adenosina trifosfato. Todos os seres vivos possuem crescimento. Todos os seres vivos crescem, desde micro-organismos até organismos complexos. Isso envolve o aumento de tamanho ou massa. Em seres unicelulares, como bactérias, ocorre por replicação e divisão celular. Nos multicelulares, envolve multiplicação celular e diferenciação. O crescimento está ligado ao desenvolvimento até atingir a forma adulta e funções específicas essenciais para a adaptação ao ambiente. Todos os seres vivos possuem material genético, que está armazenado em moléculas bastante grandes chamadas de DNA. O DNA foi a forma que a natureza encontrou para preservar e transmitir informações. O DNA é uma molécula orgânica composta por pequenas partes chamadas nucleotídeos, que tem 4 versões com diferenças nas bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina e citosina. Esses nucleotídeos se encaixam de uma forma específica em uma fita de dupla hélice, apresentando uma sequência de combinações de bases nitrogenadas diferentes, gerando um código genético.
Essas combinações determinam como o ser vivo será construído. Todos os seres vivos estão sujeitos ao processo biológico da evolução, que é o processo de descendência com modificação que os seres vivos sofrem no decorrer do tempo. E todos os seres vivos possuem reação a estímulos e movimento. E essas são as características dos seres vivos, que é o tema central da biologia. Agora que já vimos o que os seres vivos possuem em comum e o que os define, podemos agora explorar a separação entre eles, a sua diversidade. A diversidade da vida é simplesmente estonteante e gigantesca. O número de possibilidades de formas que a vida pode se manifestar é imensa, se impregnando e lutando pela sobrevivência nos mais diversos lugares do mundo. Os seres vivos são comumente separados em 5 reinos, apesar de que a organização em 5 reinos está em debate e pode ser alterada em algum momento no futuro, mas não vamos entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Para facilitar, vamos considerar os 5 reinos. Esses são Monera, Protista, Fungi, Plant e Animalia. Esses 5 reinos são divididos em 2 grandes grupos relacionados ao tipo de células que eles possuem, e esses grupos são eucariontes e procariontes. A diferença entre esses 2 tipos de células está relacionado com o local onde o material genético é armazenado. Nas células eucariontes, o material genético é armazenado dentro de uma carioteca, no núcleo das células. Já no caso dos procariontes, o material genético fica solto no citoplasma das células. Apenas o reino Monera faz parte dos procariontes. Todo o resto, inclusive o nosso grupo, possuem células eucariontes. O reino Monera é composto de seres unicelulares, procariontes como bactérias, cianobactérias e arqueias. Muitas bactérias provocam doenças nos seres humanos, mas é um erro achar que elas são vilãs do mundo natural, porque existem muitas bactérias que são benéficas para nós. O reino protista inclui membros unicelulares e pluricelulares, além de espécies fotossintetizantes, ou seja, autotróficos, e seres heterotróficos, que precisam ingerir compostos orgânicos de outros seres. É muito provável que os próximos 13 grupos tenham tido origem em seres protistas. O reino Plant é composto pelas plantas que se alimentam através da fotossíntese e são classificadas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, sendo o último grupo os únicos produtores de frutos e flores, ou seja, os que mais conhecemos. O reino Fungi é composto pelos fungos, que inclui bolores, leveduras e cogumelos. Evolutivamente falando, os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas. Os fungos são seres decompositores que se alimentam de matéria orgânica do ambiente e são muito importantes para o ciclo orgânico da natureza. Os fungos podem ser usados para a alimentação, como o champignon e o shimeji preto, assim como também podem ser usados como estimulantes alucinógenos. Além disso, existem fungos extremamente tóxicos que podem levar à morte. O reino Animalia é o reino dos animais, onde estão os seres mais comuns para nós, como os animais domésticos, no caso dos gatos e cachorros, animais usados para alimentação, como vacas e porcos, animais urbanos, insetos e muitos outros. Os animais são seres pluricelulares, não existem animais que são unicelulares, e esse grupo apresenta uma grande diversidade e complexidade, sendo os artrópodes o grupo mais diverso. Agora, vamos falar um pouco de como funcionam os seres vivos, e vamos começar com a parte mais básica deles, que é justamente as células, como já abordamos agora há pouco. As células fazem parte da microbiologia, ou seja, de um mundo extremamente minúsculo e, de certo modo, invisível aos olhos humanos. Não conseguimos ver as bactérias ou a estrutura de nossas células a olho nu. Para isso, precisamos utilizar ferramentas que nos ajudem a enxergar essas coisas minúsculas, chamadas de micro-organismos. Então, por mais que já fosse teorizado por algumas pessoas de que algumas doenças eram causadas por seres invisíveis, só foi com o desenvolvimento de microscópios que foi possível visualizar esses micro-organismos, que inicialmente foram entendidos como algo como pequenos animais. Posteriormente, descobriu-se que esses seres são classificados em outros reinos. Agora, iremos aprender um pouco mais sobre a teoria celular, que possui algumas premissas, sendo a principal delas
a de que todos os seres vivos são compostos de células e que todas as células são formadas a partir de outras células. Robert Hooke foi um cientista inglês multifacetado, atuando em física, astronomia, geologia, biologia e invenções. Ele é mais conhecido por suas contribuições na ciência experimental, sendo contemporâneo de Isaac Newton. Hooke desempenhou um papel importante na revolução científica e é lembrado principalmente por sua obra Micrografia, publicada em 1665, onde descreveu suas observações microscópicas, incluindo a primeira observação e descrição de células vegetais. Ele foi a pessoa que cunhou o termo célula depois que examinou em um microscópio uma fatia de cortiça e viu pequenas estruturas, como caixas ou células, que ele chamou de pequenas células, e daí veio o nome célula. Ele estava vendo, na verdade, as células mortas de uma planta. Robert Hooke foi contemporâneo de outro homem que fez grandes contribuições ao estudo de seres microscópicos. Esse homem se chama Anton van Leeuwenhoek. Eu não sei se é basicamente assim que pronuncia o nome dele, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Ele tinha o ofício de comerciante de tecidos e usava lentes para poder enxergar a qualidade de seus produtos. Ele possuía a maior coleção de lentes do mundo, com cerca de 250 microscópios. E foi com uma lente que ele mesmo criou que conseguiu identificar um micro-organismo presente nos tecidos que examinava. Mesmo não sendo cientista, ele possuía a curiosidade de um e passou a examinar e descrever e ilustrar uma série de matérias, como fibras musculares, bactérias, protozoários, fezes e até mesmo esperma. Mesmo com esses experimentos e descobertas, essas pessoas já citadas não chegaram a produzir uma teoria sobre esse mundo microscópico, que só foi acontecer no século XIX com dois pesquisadores que chegaram a conclusões parecidas de formas distintas. Esses pesquisadores são Matthias Jacob Schellen e Theodor Schwann. Novamente eu vou deixar aqui o nome deles na tela porque eu não sei como pronuncia. E o nome de seus estudos foi chamado de teoria celular, que tinha algumas preposições, sendo elas: todos os seres vivos são compostos por células, sejam apenas uma ou milhares. A célula é a unidade básica de estrutura e organização dos seres vivos. Toda célula surge a partir de outra célula. Depois surgiram outros pesquisadores chamados Rudolf Virchow e Robert Remak, que acrescentaram novas proposições à teoria celular. Contribuições como: as células possuem informações hereditárias dentro de si, informações essas que são transmitidas para as gerações seguintes, sendo o DNA responsável por isso. A composição química básica é a mesma de todas as células. O metabolismo ocorre dentro das células, com a produção de energia ou a síntese proteica. As células possuem outras partes menores dentro de si, como o núcleo e outras estruturas chamadas de organelas. Uma organela importante nas plantas, por exemplo, são os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. Dentro das células existem diversas organelas que não vamos detalhar aqui, mas podemos citar, por exemplo, a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia, ribossomos, lisossomos, entre outros. Agora, vamos falar sobre algo muito importante que se encontra no núcleo das células eucariontes, que são os cromossomos, feitos de um material que provavelmente você já ouviu falar, chamado de DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico, e a sigla DNA está em inglês. A sigla em português é ADN, mas vamos continuar usando o termo DNA. O nome ácido desoxirribonucleico pode parecer assustador, mas ele não é tão complexo quanto parece. O importante é saber que essa molécula é muito especial e importante, pois possui uma estrutura capaz de armazenar informações que são transmitidas hereditariamente para os descendentes. Essas informações determinam como um ser vivo deve se desenvolver. De forma resumida, o DNA indica quais tipos de proteínas serão formadas, o que por sua vez determina a constituição de cada ser vivo. O DNA é um polímero, ou seja, uma molécula complexa composta por moléculas mais simples. Para dar um exemplo, vou falar das proteínas. As proteínas são polímeros compostos de partes mais simples, chamadas aminoácidos.
A parte mais simples do DNA são os nucleotídeos. Os nucleotídeos do DNA possuem uma estrutura que pode se manifestar em 4 formas diferentes, mas no geral elas possuem um grupo fosfato, uma pentose, que é um carboidrato com 5 ligações de carbono, e uma base nitrogenada. Existem 4 bases nitrogenadas que podem ser usadas no DNA. Elas são adenina, guanina, citosina e timina. Essas bases nitrogenadas possuem uma ordem específica de se encaixar, que é a seguinte: a adenina só pode se encaixar na timina e vice-versa. Já a guanina só pode se encaixar na citosina. A estrutura do DNA é de fita dupla, o que significa que ela se assemelha a 2 fios, uma contendo vários nucleotídeos e a outra, do lado oposto, com nucleotídeos se encaixando nessa sequência que eu acabei de falar para vocês. O DNA é um ácido nucleico. Existem outros desse tipo, como o RNA, RNA transportador, RNA mensageiro e outros, que não vou abordar aqui em maior profundidade. Agora que sabemos, de forma resumida, o que é o DNA, vamos ver como ele se encaixa em estruturas maiores, tornando-se cromossomos, um termo que você provavelmente já deve ter escutado também. A molécula de DNA é bem extensa e se enrola em uma proteína chamada histona, e a junção entre o DNA e essa proteína é chamada de cromatina. Essas 2 coisas vão se envolvendo cada vez mais, ficando cada vez mais condensadas até se tornarem uma partícula de cromossomos, que são formadas por moléculas de DNA. Todas as nossas células possuem 46 cromossomos, que são divididos durante a meiose e a mitose. O metabolismo é uma das características dos seres vivos e faz referência a uma série de processos bioquímicos bem complexos e extensos, mas que podem ser resumidos em 2 processos, chamados de catabolismo e anabolismo. Catabolismo é quando moléculas mais complexas são quebradas em moléculas mais simples, e no anabolismo é quando moléculas mais simples formam moléculas mais complexas. Nesse vídeo, irei explicar esses 2 processos do metabolismo, nos quais observamos a dinâmica de transformar moléculas mais complexas em mais simples e vice-versa. Então, vamos começar com a respiração celular. Apesar do nome respiração, o processo de respiração celular é diferente do processo de respiração pulmonar, no qual estamos acostumados a nos referir quando falamos respiração. Embora eles estejam relacionados, eles são processos distintos, pois a respiração celular vai muito além do simples consumo de oxigênio do ambiente. A respiração celular está ligada à produção de energia que ocorre dentro de nossas células. Para que essa produção de energia aconteça, são necessários alguns ingredientes muito importantes. O primeiro deles é o oxigênio, que obtemos quando respiramos o ar. O oxigênio entra pelo nariz e pela boca, passa pelos pulmões e é transportado até as células pelos glóbulos vermelhos através do nosso sangue. O segundo ingrediente é a glicose, um carboidrato que extraímos dos alimentos. Mas o que são carboidratos? Os carboidratos são moléculas orgânicas que podem ser chamadas de sacarídeos, açúcares ou hidratos de carbono. E são moléculas muito importantes para o nosso corpo, tanto em questão energética quanto em questão estrutural. A unidade dos carboidratos são os monossacarídeos, onde temos as pentoses, que fazem parte dos ácidos nucleicos, e os hexoses, dos quais exemplos incluem a glicose, frutose e galactose. Em seguida, temos os disacarídeos, que são a junção de 2 monossacarídeos, como o açúcar de cozinha, que é a sacarose, que é o resultado da união da glicose com a frutose, ou a lactose, que é formada pela junção da glicose com a galactose. E por fim, temos os polissacarídeos, que resultam da união de 20 ou mais monossacarídeos. Como exemplos, temos a celulose, que forma a parede celular das plantas, e o amido, que serve como reserva energética das plantas. O amido é um polissacarídeo formado por enormes cadeias de maltose, que por sua vez são disacarídeos resultantes da junção de glicose com glicose. E o que é glicose? A glicose é o carboidrato que iremos usar no processo de respiração celular. No processo de metabolismo, os polissacarídeos são quebrados até se transformarem em moléculas mais simples, como a glicose. Para produzirmos energia, precisamos de oxigênio e glicose. O processo é complexo, então farei um breve resumo aqui.
A glicose e o oxigênio são reagentes que, quando combinados, produzem energia e se transformam em dióxido de carbono e água como produtos. No entanto, é importante notar que o dióxido de carbono vem da glicose, não do oxigênio que respiramos. Isso pode ser um pouco confuso, porque quando a gente vê isso na escola, dá a entender que o oxigênio que vira o gás carbônico que a gente libera na natureza. Mas na verdade, o oxigênio que a gente respira, ele se transforma em água. E agora, iremos falar de uma molécula muito importante para o armazenamento de energia, que é o ATP. E o que é o ATP? O ATP é uma molécula orgânica que os seres vivos usam para armazenar energia. O ATP significa adenosina trifosfato, por causa de sua estrutura química. O ATP é constituído de uma base nitrogenada, assim como o DNA, e essa base é a adenosina. Essa base nitrogenada é ligada a uma ribose, que é um carboidrato, que é ligado a um grupo fosfato com 3 moléculas de fosfato. Podemos dizer que o ATP possui uma vida dupla. Quando possui 3 ligações de fosfato, é chamado de ATP. Mas quando uma ligação de fosfato é quebrada, liberando energia, ele se torna um ADP, que significa adenosina de fosfato. E essa molécula é usada novamente para ser recarregada com mais um fosfato no processo de respiração celular, se tornando novamente o ATP. Qualquer ação do nosso corpo e de qualquer ser vivo precisa de ATP para ser executada. Quando corremos, comemos, estudamos ou assistimos algum vídeo no YouTube, precisamos de ATP para fazer isso. Agora iremos falar da síntese proteica, mas antes precisamos explicar o que são proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas de grande importância para o ser humano e para os seres vivos. Depois da água, as proteínas são as substâncias que mais têm abundância em nosso corpo. Nosso organismo é composto por cerca de 5.000 a 100.000 tipos diferentes de proteína. Por causa disso, é basicamente impossível descrever a especialidade de cada uma aqui. Mas é importante saber que elas estão por todo o nosso corpo, realizando todo tipo de função. Por mais que as proteínas possam existir em grande quantidade, as pequenas partes que as formam são extremamente limitadas, com apenas 20 tipos de partes. As proteínas são polímeros, ou seja, são moléculas complexas formadas por moléculas mais simples. As moléculas mais simples são chamadas de monômeros, e os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Como foi dito, existem apenas 20 deles, e dependendo da combinação, quantidade e forma de ligação dos aminoácidos, é dada origem a um tipo específico de proteína. E como é feito a síntese proteica? Agora que já entendemos a importância e a composição das proteínas, é hora de entender como elas são produzidas. As proteínas são sintetizadas no interior das células, em um processo chamado de síntese proteica. A produção das proteínas ocorre com base nas instruções fornecidas pelo DNA. O DNA é a maneira pela qual a natureza armazena informações genéticas, como mencionado anteriormente. O DNA é composto por monômeros chamados de nucleotídeos, que podem conter 4 bases nitrogenadas: timina, adenina, guanina e citosina. Também observamos que a timina só se conecta com a adenina e a guanina se conecta apenas com a citosina. O DNA é uma molécula gigantesca com várias combinações dessas bases nitrogenadas que podem ser representadas por letras. Portanto, temos longas sequências de T, A e de G, C. Para nós, essas sequências de letras são aleatórias e não significam muita coisa, mas essas sequências de letras determinam como uma proteína será formada, ou melhor, determinam quais, quantos e de que forma os aminoácidos serão montados formando uma proteína. Esse processo ocorre da seguinte forma: uma parte do DNA sai do núcleo da célula até o citoplasma, na forma de RNA mensageiro, chegando ao ribossomo, uma organela responsável pela produção de proteína. No ribossomo, o RNA mensageiro encontra o RNA ribossômico, bem como outro tipo de RNA, o RNA transportador, que carrega um aminoácido indicado pelo código genético. E é assim que as proteínas são formadas e como o DNA determina a diversidade de pessoas e de seres vivos. Todas as nossas características biológicas estão guardadas nesse gigantesco código genético no interior de nossas células. Agora é hora de falarmos sobre um tópico muito importante para a biologia, a teoria da evolução. Talvez para alguns, a teoria da evolução possa ser apenas mais um conteúdo de biologia,
Mas na verdade, ela é um conceito unificador da biologia, que, seguindo as palavras de Theodosius, nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. A evolução é um fenômeno que ocorre com todos os seres vivos. Esse processo pode ser chamado de descendência com modificação, que ao longo de milhares de anos pode originar organismos completamente distintos de seus antecessores. Isso significa que todos os seres vivos que existem e já existiram fazem parte de uma gigantesca família e são aparentados em certo grau. Além disso, são descendentes de um ancestral comum extremamente antigo, que deve ter surgido em nosso planeta quando a vida começou a existir há 3,6 bilhões de anos. A evolução é um fato comprovado, mas teremos tempo e outros vídeos para abordar esse assunto e apresentar as evidências sobre ela. Aqui, faremos apenas um resumo e descreveremos um pouco o desenvolvimento da ideia de que os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Inicialmente, o pensamento predominante era o do fixismo, a ideia de que os seres vivos nasceram na forma que são hoje e sempre irão permanecer assim. Esse era o modo de pensar de Aristóteles, o filósofo grego que teve grande importância para a biologia e a zoologia. Devido ao seu vínculo com o imperador Alexandre o Grande, Aristóteles tinha acesso a diversos animais de diferentes regiões do mundo, o que levou a estudar e classificar várias espécies. Ele foi o primeiro a perceber que baleias e morcegos eram mamíferos. No entanto, mesmo com todas essas contribuições, Aristóteles teve uma grande influência no fixismo, uma influência que demorou a ser superada dentro da ciência. Nesse vídeo, vamos ver apenas um resumo da zoologia e do pensamento evolutivo. Por isso, já vamos pular para o século XVIII e falar de Linneu. Linneu foi responsável por criar um sistema binomial na classificação dos seres vivos. Esse sistema binomial foi criado para atribuir o nome científico a todas as espécies, garantindo que os cientistas se referissem ao mesmo animal, independente da língua ou da nacionalidade desse cientista. Essa nomeação funciona a partir de dois nomes. O primeiro nome faz referência ao gênero que essa espécie faz parte, e o segundo nome que aparece é o nome da espécie. Então, por exemplo, no nosso caso, somos os Homo sapiens, e o Homo é o nome do nosso gênero, que tem membros extintos como os Homo erectus, os Homo neandertais, e os Sapiens é o nome da nossa espécie. Linneu carrega em seus estudos também a visão aristotélica do fixismo das espécies. Avançando mais no tempo, chegamos ao Conde de Buffon, que propôs a ideia de que era possível a modificação dos animais ao longo do tempo, mas essa modificação era limitada e baseada em arquétipos essencialistas de espécies, muito parecido com o pensamento platônico. Segundo ele, existiria um modelo animal, um arquétipo de um animal, e a partir dele, animais muito semelhantes poderiam surgir, como no caso dos felinos. Havia um arquétipo de felino, que daria origem a animais semelhantes, como leões, leopardos, tigres e gatos, mas nunca algo muito diferente disso. E aí então chegamos até Lamarck, que foi o responsável por cunhar o termo biologia, como vimos no começo do vídeo, e sua proposta de mudança das espécies ao longo do tempo era mais, entre aspas, radical do que a do Buffon. Ele afirmava que as espécies poderiam sim se alterar ao longo do tempo e sem necessariamente evoluir a partir de arquétipos, e isso aconteceria por meio da lei do uso e desuso. Segundo essa lei, os órgãos mais utilizados iriam se desenvolver mais ao longo das gerações, enquanto os que fossem menos utilizados iriam se atrofiar. E essa proposta não é aceita na comunidade científica nos dias de hoje, o que às vezes leva as pessoas a entenderem que o Lamarck seria meio que um contraste de Darwin, ou que ele seria alguém que simplesmente errou. No entanto, Darwin também acreditava na lei do uso e desuso e fez menção a ela diversas vezes no livro A Origem das Espécies. Portanto, não é correto considerar Lamarck como alguém que simplesmente errou, mas sim como alguém que chegou a uma conclusão baseada nas limitações de conhecimento da época. E finalmente, chegamos a Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, os dois cientistas que descobriram os mecanismos da seleção natural de forma independente. Charles Darwin propôs que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, mas essa mudança era extremamente lenta, ocorrendo de forma geracional e afetando apenas pequenas características.
Então, seriam necessários intervalos de tempo muito longos para que ocorressem mudanças significativas. E esse intervalo de tempo, na maioria dos casos, pode ser maior até mesmo que a idade da espécie humana. Por isso, a evolução é um processo impossível de ser observado, embora seja possível ser constados em algumas espécies de maneira bem pequena. No entanto, deixaremos isso para outro vídeo futuro. As espécies se modificam ao longo do tempo, e o que Darwin e Wallace propuseram como mecanismo por trás disso foi a seleção natural. Ao contrário do que muitos pensam sobre a natureza ser um lugar harmonioso, perfeito, a natureza é um verdadeiro campo de batalha brutal e cruel, onde apenas um pequeno número de indivíduos de uma espécie sobrevive e consegue se reproduzir. Segundo essa ideia, é possível perceber que existem diversas variações dentro de uma mesma espécie. Temos indivíduos que nascem maiores ou menores, o que influencia sua relação com o mundo ao seu redor. Dependendo do contexto e do ambiente que essa espécie está inserida, ser pequeno pode ser uma vantagem em um cenário de escassez de alimento, onde os animais menores precisariam de menos recursos para sobreviver, enquanto os indivíduos maiores não conseguiriam obter alimento o suficiente e acabariam morrendo. Assim, os indivíduos pequenos sobreviveriam e passariam seu material genético adiante, perpetuando a característica de tamanho pequeno. Esse fenômeno ocorre porque o código genético que determina o tamanho é passado hereditariamente para as próximas gerações, ou seja, os filhos também nasceriam pequenos, enquanto os filhos dos indivíduos grandes não existiriam. Esse processo é conhecido como seleção natural. A natureza, de forma não intencional, seleciona os indivíduos menores, pois apenas eles conseguem sobreviver. É importante entender que não é o ambiente que transforma a espécie. O que transforma a espécie são as mutações que podem ocorrer no DNA durante a reprodução. O ambiente apenas seleciona os indivíduos com genes que apresentam maiores vantagens. Assim, ao longo de milhares de anos, de milhares de gerações e de milhares de mutações, uma espécie pode se transformar em outra. Se você não conseguiu entender de primeiro o que seria a evolução e a seleção natural, não se preocupe, que em breve irei postar um vídeo aqui no canal explicando com mais tempo o que seria esses dois conceitos. E agora vamos para a parte 4 do vídeo, que é sobre as áreas da biologia. Ok, passamos por inúmeros assuntos e podemos ver o quão plural podem ser os estudos da biologia. Mas mesmo com essa variedade de áreas, a biologia tem como assunto definidor a vida em nosso planeta. Agora, como forma de encerrar, vou falar de forma resumida sobre os campos de estudo da biologia, que são, por exemplo, a citologia, ecologia, zoologia, bioquímica, botânica, fisiologia, histologia, genética e sistemas. Então vamos descrever o que é cada um. A citologia é o estudo das células, das estruturas das células, suas organelas e seu funcionamento. A ecologia é o estudo da relação dos seres vivos com o ambiente. A zoologia, também conhecida como metazoa, é o estudo dos animais. Entre eles temos os artrópodes, que são o maior grupo de animais existentes. É importante lembrar que a zoologia em nosso planeta vai muito além dos animais populares que conhecemos, como cachorros, leões, girafas e elefantes. Esponjas do mar, por exemplo, também são animais, embora não pareçam. A bioquímica estuda os processos químicos que ocorrem em nosso corpo e no interior das células. No fundo, temos um verdadeiro laboratório químico dentro do nosso corpo. A botânica estuda as plantas, que são organismos extremamente importantes para o nosso planeta e para a existência de outros organismos, como os animais, por exemplo. Mesmo que as plantas sejam frequentemente ignoradas em nosso dia a dia, é importante notar o quão populosas e importantes elas são para o nosso planeta. A fisiologia é a área da biologia que estuda as funções e os processos físicos e químicos que ocorrem nos organismos vivos. Isso inclui o estudo das funções dos órgãos, sistemas e tecidos, bem como as interações entre eles para manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio interno do corpo. A histologia, que é o estudo dos tecidos, a genética, que é o estudo dos genes e os processos genéticos, e a sistemática, que é a organização dos seres vivos em categoria de parentescos. Obviamente, existem outras áreas da biologia, porque a biologia é muito rica, mas eu só citei aqui as principais para você ter uma visão geral sobre o quão diverso é as áreas da biologia. Agora, chegamos à última parte desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante de ter consumido esse conteúdo, então vamos lá. Estamos quase terminando o vídeo, então farei um resumo do que discutimos até agora. Na biologia, estudamos os seres vivos e suas características comuns que os definem como tal. Observamos
a imensa diversidade de vida em nosso planeta. Também vimos que a célula é a unidade básica dos seres vivos, contendo estruturas menores como o núcleo e algumas organelas. No núcleo, encontramos os cromossomos compostos de DNA, o material genético que determina a construção do nosso corpo. Nossas células realizam processos metabólicos bioquímicos, transformando moléculas complexas em moléculas mais simples e vice-versa. Por fim, destacamos que os seres vivos se modificam ao longo do tempo através da evolução, um processo lento e progressivo. A seleção natural é um dos principais mecanismos desse processo, onde os organismos mais adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo seus genes para as próximas gerações. Então essa é a biologia, a matéria que estuda o maravilhoso fenômeno da vida, um fenômeno que não é observado em qualquer outro lugar do universo, pelo menos até onde a gente sabe. Essa é uma área diversa, assim como a diversidade da vida é tão complexa. Espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo e tenham se interessado um pouco mais por esse assunto. Um assunto que é ensinado nas escolas, mas por diversas razões pode parecer um conteúdo maçante e chato na sala de aula. Espero que aqui, com esse vídeo, ele tenha ficado mais palpável. Muito obrigado por assistir. Bem, por mais que seja um resumo, o vídeo ficou bem grande, mas fique tranquilo porque esse conteúdo será fragmentado em pequenas partes e distribuídos aqui no YouTube e também nas outras redes sociais do Ouroboros. Por isso é importante que você siga as outras contas do Ouroboros, como a conta do Instagram, que se chama @ouroboros.avi, e no TikTok, que se chama @canal Ouroboros. Eu provavelmente vou fazer vídeos sobre cada tópico presente nesse vídeo, por isso não fique preocupado se você não conseguiu entender tudo que foi apresentado aqui, ok? Então eu vou encerrar o vídeo aqui, obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, falou, tchau!